E se eu te dissesse que a história de Lúcifer é apenas a ponta do iceberg? Que a queda de 1/3 dos anjos não foi um evento isolado, mas o início de uma guerra espiritual que ecoa até hoje nas nossas vidas? A Bíblia fala sobre seres celestiais que abandonaram seu posto, que se misturaram com a humanidade e que até hoje estão presos, aguardando o juízo final. Você já se perguntou quem eles são? E o que fizeram de tão grave para serem castigados de forma eterna? Prepare-se, porque hoje, em O Código da Bíblia, vamos desvendar a verdade sobre os anjos caídos, uma história que a maioria não conhece, mas que está registrada nas Escrituras para aqueles que têm olhos para ver. Para entender a queda, precisamos voltar ao princípio. A Bíblia nos apresenta o anjo mais brilhante, o querubim ungido, que estava no jardim do Éden celestial, no Monte Santo de Deus. Ezequiel 28, 14 e 15 o descreve assim: Tu eras o querubim da guarda ungido. Eu te estabeleci. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A iniquidade, o pecado, foi a soberba. Isaías 14, 12 a 14 nos dá uma visão clara do coração de Lúcifer, o portador da luz. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, e tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. A queda não foi um acidente, mas um ato deliberado de rebelião. O objetivo de Lúcifer era se igualar a Deus, destronar o Criador e usurpar sua glória. E ele não estava sozinho. Apocalipse 12, 4 nos revela que sua rebelião arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu, ou seja, 1/3 dos anjos, que se uniram a ele nessa insurreição. Essa é a origem dos anjos caídos. Eles são aqueles que, por escolha, se alinharam com a ambição de Satanás. Mas a rebelião no céu não ficou por lá. Ela se manifestou de uma forma ainda mais chocante e misteriosa na terra. A história de Gênesis 6 nos revela um segredo que pouquíssimos exploram. A passagem de Gênesis 6, 1 a 2 é um dos versículos mais enigmáticos e polêmicos de toda a Bíblia. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem são esses filhos de Deus? A interpretação mais fiel às Escrituras, reforçada por outros livros bíblicos, aponta para anjos caídos que deixaram sua esfera celestial. Eles vieram à terra, e em uma forma de perversão e desobediência, se misturaram com a humanidade. O resultado dessa união profana foram os gigantes, Néfilim, mencionados em Gênesis 6:4, que eram homens de grande força e maldade. Esse ato de impureza e desobediência foi tão grave que a Bíblia diz que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. O pecado não estava mais apenas no coração do homem, mas era uma corrupção da própria ordem da criação. Essa é a razão primordial, o catalisador, para que Deus decidisse enviar o dilúvio. O pecado não era apenas a violência humana, mas a contaminação genética e espiritual que estava se espalhando na terra. A história dos anjos caídos não é um mito, mas um fato bíblico. Judeus e cristãos primitivos, como os autores dos livros de Enoque e Judas, entendiam essa passagem de Gênesis como a queda de anjos que abandonaram seu posto. E o que aconteceu com esses anjos que cometeram tal atrocidade? A Bíblia não os deixou sem punição. Pelo contrário, ela nos dá um dos avisos mais aterrorizantes sobre o castigo divino. O apóstolo Pedro e o apóstolo Judas, em suas cartas, fazem referências diretas a esses anjos rebeldes. Em 2 Pedro 2:4 lemos: Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, para que ao juízo fossem reservados. A palavra traduzida como inferno, aqui é o termo grego tártaro, que na mitologia grega era o lugar mais profundo do submundo. Pedro usa esse termo para descrever um lugar de punição extrema e específica para esses anjos. Eles não estão vagando na terra como demônios. Eles estão presos. A Bíblia é clara. Eles foram entregues às cadeias da escuridão. Judas 1:6 reforça essa verdade.
E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Essa punição é diferente daquela de Satanás e dos demônios que o seguem, que ainda têm permissão para atuar na terra. A punição desses anjos caídos é a prova da gravidade do seu pecado. Eles estão selados, aguardando o julgamento final. É a prova da gravidade do seu pecado. Eles estão selados, aguardando o julgamento final. Isso nos mostra que Deus não tolera a desobediência e que Ele age com justiça contra a iniquidade. A história desses anjos não é apenas para nos assustar. Ela nos dá um aviso, um entendimento sobre a natureza da nossa guerra espiritual e sobre a esperança que temos em Jesus Cristo. A história dos anjos caídos nos ensina algumas lições cruciais para a nossa jornada de fé. Primeiro, ela nos alerta sobre a gravidade do pecado. Se a desobediência custou a anjos celestiais a sua posição eterna, o que nos faz pensar que nosso pecado, se não for coberto pelo sangue de Cristo, não terá consequências eternas? A graça de Jesus é tão preciosa porque nos salva de um destino que a Bíblia descreve de forma tão clara e terrível. Segundo, a história nos mostra que a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Efésios 6:12 nos lembra: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Compreender a queda dos anjos e a rebelião de Satanás nos faz entender a origem de toda a maldade no mundo e nos faz buscar a proteção de Deus. Terceiro, ela nos dá esperança. A história dos anjos presos no Tártaro nos mostra que Deus é justo e que Ele já julgou aqueles que se rebelaram contra Ele. Satanás e os demônios que o servem estão em uma contagem regressiva. Eles já foram vencidos na cruz por Jesus Cristo, e sua derrota final é inevitável. A história dos anjos caídos não é um conto de fadas. É uma verdade bíblica que nos lembra da realidade do mundo espiritual, da seriedade do pecado e da soberania de um Deus que é justo e misericordioso. Se você quer continuar a desvendar os segredos da palavra e a crescer em sua fé, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e comente aqui embaixo qual é a sua visão sobre este tema. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Para mergulhar em águas mais profundas, clique nos links na descrição e no primeiro comentário fixado. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre você. Deus te abençoe.